Saudações, amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal do Futuro e Procuradorias. Eu sou Felipe Fernandes e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre greve no serviço público. Mas antes de qualquer coisa, se você gosta do nosso trabalho, se você gostar do vídeo, se inscreve no canal, deixa o like aqui, que assim você ajuda que o nosso conteúdo chegue a mais pessoas. Então vamos lá falar desse assunto que eu gosto tanto. Pessoal, primeiro de tudo, a gente precisa reconhecer que a greve ela é um fenômeno social, né? A greve ela existe na sociedade, independentemente de uma regulação do direito ou não. Mas fato é que existe uma consequência jurídica do fenômeno da greve, né? Do movimento paredista, que é basicamente aquela paralisação dos trabalhadores com o fito de obter alguma melhoria ou combater algum abuso aí em face do seu empregador. Então, nós observamos a greve é um fenômeno eminentemente social, mas possui efeitos jurídicos que nós vamos estudá-los. Do contrário, caberia apenas à sociologia observar esse fenômeno. E a greve, ela não vem de hoje, né? As primeiras greves da humanidade foram registradas há milhares de anos atrás. Então, nós temos aí greves registradas até no Egito Antigo. Mas, enfim, a gente trata, né, da greve no ordenamento jurídico brasileiro à luz da Constituição de 1988. E nesse aspecto aqui do vídeo, né, no escopo desse vídeo, para tratar da greve no serviço público. Pois bem, enfim, greve é uma paralisação dos serviços, né, dos empregados com o fito de obter benefícios ou combater algum abuso por parte do seu empregador. Ok, é um fenômeno social, vem aí há muitos anos ao longo da história e obteve um tratamento na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Lembrando que ela já teve tratamentos distintos nas diversas cartas constitucionais que nós já tivemos. Ela já foi tratada até como um delito, mas hoje não. Hoje ela é tratada como um direito constitucional dos trabalhadores, tanto da iniciativa privada quanto do serviço público. A gente vai ver isso mais na frente. Pois bem, artigo 9º aqui da Constituição, tratando de forma geral, né, garante que é assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam, por meio dele, defender. Lembrando que não existem direitos absolutos no ordenamento jurídico, de maneira que os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei. E outro aspecto também importante é que na reforma trabalhista, quando houve a alteração de diversos dispositivos da CLT, sobretudo ali com a inserção do artigo 611-A, que trouxe aquela prevalência do negociado sobre o legislado, nós temos ali uma contraface dele, que é o 611-B, que fala aqueles direitos que não podem ser reduzidos ou suprimidos por meio de acordo ou convenção coletiva. E justamente o exercício do direito de greve está lá, consagrado no 611-B. Constitui objeto ilícito, ou seja, inválido, de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, exclusivamente a supressão ou redução dos seguintes direitos. Vamos lá, direito de greve, competindo aos trabalhadores, decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam, por meio dele, defender. Trocando em miúdos aqui, o que quer dizer é que não pode determinado sindicato ou determinada empresa firmar um acordo ou convenção coletiva com os sindicatos de determinada categoria para dizer assim, essa categoria aqui está proibida de fazer greve nos termos do acordo ou convenção coletiva. Não pode isso acontecer, até por se tratar de um direito constitucional. E aí falei para vocês da greve na iniciativa privada. E no serviço público muda alguma coisa? Vamos lá, no serviço público existe uma previsão específica na Constituição da República acerca do exercício do direito de greve. Vamos ver lá o que a nossa Constituição Cidadã diz. Artigo 37, inciso 7, ele fala, olha, o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Lembrando que o artigo 37 aqui trata dos princípios da administração pública, né? O que acontece? Essa lei específica nunca veio, né? Nunca foi editada. Então foram impetrados diversos mandados de injunção em face dessa não regulamentação do direito constitucional de greve dos servidores públicos. O Supremo Tribunal Federal evoluiu na sua jurisprudência e passou a adotar, no final das contas, num voto conduzido pelo ministro Eros Grau, uma posição concretista geral, para dizer o quê? Mutatis mutandis, ou seja, mudando aquilo que deve ser mudado, a gente vai aplicar ao serviço público aquela lei existente para a iniciativa privada, no caso a Lei 7783 de 89.
Ou seja, o que eu acabei de dizer? Existe uma lei que regulamenta o direito de greve na iniciativa privada. Como ainda não veio a lei que regulamentaria o direito de greve no serviço público, determinou o Supremo Tribunal Federal que aplica-se, então, a lei da iniciativa privada ao serviço público naquilo que couber. Então, a partir disso, a gente tem alguns requisitos comuns aqui, que vão ser propriamente os requisitos da greve também no serviço público. A greve, para que ela não seja abusiva, ela deve ser, primeiramente, pacífica. Né? O que quer dizer uma greve pacífica? Quer dizer que os empregados, né, os grevistas, e no caso eles não podem, servidores públicos, no nosso escopo aqui, não podem utilizar de meios violentos, não podem agredir aí os seus colegas ou empregador no exercício do direito de greve. Eles têm o direito de paralisar o serviço, de fazer aquele piquete pacífico, tentar convencer os seus colegas a não irem ao trabalho, a aderirem ao movimento paredista, mas eles não podem se utilizar de meios violentos. Esse é o primeiro requisito para uma greve não abusiva. Deve haver também uma tentativa de negociação. Então a gente tem que entender que a greve ela é a última rácio aqui. Então não deu certo negociar, você foi lá, conversou com o empregador, apresentou suas propostas, o empregador realmente foi insensível aos seus plays, não tinha mais para onde recorrer, aí sim você recorre à greve. Então a greve ela deve ser utilizada de forma subsidiária. Você tentou de um jeito, não conseguiu, aí vai para a greve. Por isso que se pressupõe uma tentativa de negociação prévia. Ah, mas na administração pública pode negociar? De fato, a administração pública tem uma série de limitações, como o princípio da legalidade. Então, para você conceder um aumento a um servidor público, você não pode fazer aquilo por meio de um acordo coletivo, mas você pode sair de lá com um compromisso, né? Teve um compromisso aqui de que o prefeito vai encaminhar o projeto de vocês aí dentro de 6 meses. Então, existe uma possibilidade de negociação. Isso é um pressuposto também para a greve regular no serviço público. Agora vamos analisar o que mais. Assembleia Geral. Deve ser realizada uma Assembleia Geral, porque o sindicato, que é quem organiza ali no final das contas a greve, ele é mero instrumento da vontade coletiva dos trabalhadores. Dessa maneira, os trabalhadores devem expressar sua vontade por meio de quê? De uma Assembleia Geral. É quando eles vão lá, votam e dizem queremos fazer greve ou não queremos fazer greve. Então, como regra que o sindicato, ele sim deve atender a Assembleia Geral, a vontade da Assembleia Geral. Deve haver também uma comunicação prévia ao empregador, até por uma questão aqui de boa-fé, de lealdade das partes. Né? Os empregados eles têm que comunicar. Foi decidido, a gente vai parar. Estabelece a Lei 7783 de 89 que para serviços não essenciais eles têm um prazo de 48 horas para comunicar. Já para serviços essenciais, 72 horas. A gente tem que observar que os serviços públicos eles são dotados de um quê de essencialidade. Então, como regra, a gente aplica esse prazo de 72 horas à greve no serviço público. E, por fim, o que eu chamo aqui de manutenção do mínimo é que as pessoas podem entrar em greve, é um direito dos empregados fazer greve, mas eles têm que respeitar aqui o quê? A demanda da coletividade também. Então, não pode simplesmente o empregado público, servidor público, ele parar a prestação de serviços dele e deixar a comunidade completamente ao relento. Eles devem, dessa maneira, atender aos serviços inadiáveis à comunidade. Muitas vezes a mídia fala ali em 30%, né? Mas esse não é um número fixado em lei. Na verdade, dependendo da essencialidade do serviço, pode ser um patamar muito maior, ou em relação a algumas atividades, principalmente quando a gente está falando de serviço público, não é sequer permitido exercer o direito de greve. É isso que a gente vai ver mais na frente, mas a gente está fixando a premissa aqui. Então, greve, fenômeno social, regulado pelo direito constitucional dos trabalhadores e também dos servidores públicos. Não tem lei para greve no serviço público, aplica-se a da iniciativa privada com os devidos requisitos ali estabelecidos. Agora vamos lá. Greve, se você observar no direito do trabalho, é uma causa de suspensão do contrato de trabalho. E o que é a suspensão do contrato de trabalho? Você não trabalha e não recebe. Então, a rigor, trabalhador grevista, trabalhador que aderiu ao movimento de greve, ele assume esse risco de não receber salários por aquele lapso, por aquele período em que ele não prestou serviço. E o servidor público também, quando ele entra em greve, ele vai ter seu contrato de trabalho ou seu pacto estatutário suspenso ou não? Resposta sim, esse pacto será suspenso também, de modo que a administração pública
deve proceder aos descontos pelos dias paralisados, em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre. É permitida a compensação em caso de acordo, e esse desconto será incabível apenas se ficar demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do poder público. Então, vejo que, como regra, a administração pública não só pode, como deve descontar esses dias paralisados, salvo alguma conduta revestida de irregularidade por parte do poder público. Aqui também julgado interessante do STJ, que diz que não é razoável proceder a esse desconto de uma única vez, então ele trouxe a possibilidade de parcelar. Então você imagina aí, se o empregado por servidor, empregado público, por exemplo, ficou aí 30 dias de greve, ele teria descontado no outro mês esses 30 dias, o que na prática faria com que ele ficasse um mês sem salário. Então o STJ considerou razoável aqui esse parcelamento, vamos dizer, do desconto. Agora, em relação à greve dos servidores públicos, a gente teve um julgado muito interessante do Supremo Tribunal Federal que deslocou o centro de competência para julgar esses movimentos, a sua abusividade ou não. Lembrando que é o seguinte, como é que funciona na prática? Ocorreu a greve, determinada categoria, estamos falando aqui de servidor público, resolveu aderir a um movimento grevista, teve tudo direitinho, assembleia, teve comunicação prévia, teve tentativa de negociação, é uma greve pacífica, mas enfim, o poder público aqui, no caso o empregador, entre aspas, ele vai instaurar um dissídio de greve. Para quê? Para levar aquela apreciação daqueles fatos ao poder judiciário. O que acontecia antigamente é que havia um corte aqui na competência. Em se tratando de greve de servidores estatutários, a competência era remetida à justiça comum. Tratando-se de empregados públicos, competência da Justiça do Trabalho. O Supremo Tribunal Federal foi lá e falou o seguinte, quando se tratar de greve de servidor público aqui lembrando que é um gênero que abrange tanto os empregados públicos quanto os servidores estatutários, a competência será da Justiça comum. Empregados públicos aqui da onde? Administração pública direta, autárquica e fundacional. Logo desse julgado a gente exclui os empregados de empresas estatais, que são pessoas estatais de direito privado. Então aqui são empregados CLT de pessoa jurídica de direito público. Vamos ver lá o que estabeleceu o Supremo. A Justiça comum, federal ou estadual, vai depender de quem é aqui o empregador, é competente para julgar a abusividade de greve dos servidores públicos seletistas da administração pública direta, autárquica e fundações públicas. Então a gente está falando aqui administração pública direta, autárquica ou fundacional. Lembra que exclui as empresas estatais. Agora eu falei justiça comum, Se for, por exemplo, mas vai mudar, por exemplo, quem é o ente ao qual esses servidores estão vinculados. Se você estiver falando de servidores estaduais ou municipais, aí você vai instaurar o dissídio no TJ. Se está falando de servidores federais sobre a mesma região, vai para o TRF. E se está falando de servidores abrangidos por mais de uma unidade da federação ou região, vai para o STJ. Mas o mais importante desse julgado aqui é você mentalizar que empregados públicos vinculados à administração pública direta, autárquica ou fundacional terão seus movimentos paredistas julgados pela Justiça comum, federal ou estadual, a depender de quem seja o ente a que eles estão vinculados. Empresas estatais continuam lá na Justiça do Trabalho. Beleza. E servidores estatutários, obviamente, sempre foi da Justiça comum e lá permanece. Agora tem um ponto importante. Eu falei para vocês que a greve ela pode eventualmente ser declarada abusiva. Normalmente, o que acontece quando se declara uma greve abusiva? O tribunal vai lá, declara aquela greve em desconformidade com o ordenamento jurídico, determina o retorno dos servidores às suas atividades sob pena de aplicação de multa. E além disso, quando existe aqui a abusividade da greve, o J10 da SDC do TST que diz que é incompatível com a declaração de abusividade de movimento grevista o estabelecimento de quaisquer vantagens ou garantias a seus partícipes que assumiram os riscos inerentes à utilização do instrumento de pressão máximo. Então vejam aqui que, de fato, se você assumir o risco da greve, fez uma greve abusiva, o J10 da SDC fala que é incompatível com essa postura, que ofendeu o direito, a fixação de quaisquer
vantagens ou garantias. Agora, tratando de serviço público, a gente observa que existe uma gama de serviços estabelecidos dentro desse escopo. E existem aqueles dotados de maior essencialidade, de maior coesão social, aí em relação aos quais foi proibido o exercício do direito de greve. Primeiro, a gente parte aqui de uma hipótese bem clara, expressa na nossa legislação, no caso na própria Constituição, que se refere aos militares, né? Proibição do direito de greve relativa aos militares. O artigo 142 da Constituição, no seu parágrafo 3º, fala: os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em leis, as seguintes disposições: ao militar são proibidas a sindicalização e a greve. Então, tendo em vista a importância dessa categoria, né? É uma categoria que trabalha para a proteção da defesa do Estado, inclusive de ameaças estrangeiras, é proibido que eles exerçam o direito de greve nos termos do parágrafo 3º do artigo 142 da Constituição Federal. Mas aí a jurisprudência foi além, ela pegou esse conceito de proibição de direito de greve em relação a algumas categorias, no caso aqui a gente lembra dos militares, está expresso no texto constitucional, e expandiu em relação a algumas outras. Tem um julgado aqui notável do Supremo Tribunal Federal, em que ele faz esse tipo de diferenciação. O que ele diz lá? O ministro Eros Grau, relator, sendo informativo 560, ele vai lá e fala que servidores públicos que exercem atividades relacionadas à manutenção da ordem pública, à segurança pública, à administração da justiça, aqueles que estariam dentro daquelas chamadas carreiras de Estado, que exercem atividades indelegáveis, inclusive as de exação tributária e saúde pública, a eles é vedado o exercício do direito de greve. Conservação do bem comum exige que certas categorias de servidores públicos sejam privadas do exercício do direito de greve. Defesa dessa conservação e efetiva proteção de outros direitos igualmente salvaguardados pela Constituição da República Federativa do Brasil. Então, eles estenderam aqui uma proibição do exercício do direito de greve a algumas categorias de servidores. Ah, Felipe, mas eu vi determinada categoria que é tida como proibida que estava fazendo greve. Aí é o ser e o dever ser. Estou falando aqui da regulamentação e da forma como foi interpretado na jurisprudência do Tribunal Federal, do Supremo Tribunal Federal. Lembrando que sim, a greve é um fenômeno social e eventualmente você pode ver categorias que em tese não poderiam estar fazendo greve realizando, mas isso não muda o fenômeno jurídico. O ser não altera o dever ser. E por derradeiro, mais uma categoria aqui, a qual foi vedado o exercício do direito de greve, foram os policiais civis, na verdade, servidores públicos que atuam diretamente na segurança pública, tendo em vista justamente se tratar de uma categoria de coesão social, que tem os seus trabalhos apresentados de forma muito relevante na sociedade e que a sua ausência pode causar algum problema maior no seio da sociedade. Então, beleza, pessoal? Esse foi o nosso vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreve. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Toda semana a gente traz vídeo novo. Dessa vez falamos de greve no serviço público, tema muito importante que é sempre lembrado, seja nas provas de concurso, seja na nossa vida, no nosso dia a dia. É algo que nós costumamos observar. Então, meus amigos, um grande abraço e até a próxima.